Muitas vezes o INSS nega porque, embora a pessoa tenha um direito, ainda existem irregularidades que faltam ser resolvidas para que o INSS conceda o benefício. Fala assim, eu já tenho o direito. Ok, o direito você tem, ele é seu. Mas até você chegar nesse direito, existe um caminho, e muitas vezes um caminho tortuoso, difícil. Olá pessoal, mais uma vez aqui no STRcast. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar conosco. Aqui a gente fala sobre direito previdenciário, sobre regras dos benefícios do INSS, sobre direito da pessoa, enfim, sobre regras das leis brasileiras. Também tratamos aqui sobre carreiras, falamos sobre família, um pouco de fé, enfim, nós tratamos de diversos assuntos. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Alguém que já entrou no escritório tendo uma experiência prévia no âmbito do direito e você vai conhecer juntamente com outras pessoas. Doutor Neils, muito obrigado pela sua presença aqui. É um Nós prazer. estamos falando aqui com um advogado que descobriu o mundo do direito ainda muito jovem, foi, doutor? Isso mesmo, isso mesmo. Doutor, bem-vindo ao Obrigado. Cast. Espero que o senhor fique à vontade. Nós vamos bater um papo aqui sobre a aposentadoria urbana, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Muito bem. Doutor Neis, eu vou aqui ler um pouquinho da sua história e aí depois o senhor, querendo, complementos, Pronto, tá bom? tranquilo. Doutor Neilton é advogado no STR-ADB, especialista em direito previdenciário, com formação pela Universidade Regional do Cariri e pós-graduação na área previdenciária. Tem uma trajetória muito sólida dentro do STR-ADV, tendo iniciado como estagiário, passando por todas as fases até se tornar advogado, atuando hoje diretamente na análise de casos e elaboração de peças, bem como cálculos previdenciários complexos. Possui experiência tanto na atuação administrativa quanto judicial, o que dá uma visão completa sobre os processos previdenciários. Então, doutor Neils, bem-vindo mais uma vez ao SRCast. Obrigado, doutor, obrigado pela oportunidade. Eu tenho acompanhado os últimos podcasts feitos pelo senhor, feito pelo seu canal, e tem ficado bem interessantes mesmo, bem completos, educativos, e é um grande prazer fazer parte de mais um episódio dessa jornada. Fico muito Obrigado. feliz. Doutor Neils, o senhor se formou com quantos anos de idade? Doutor, acredito que com os 22, 23 anos de idade, por aí, Muito jovem. mais ou menos. Foi Ainda jovem. muito jovem, né? Muito Ainda estou no começo da carreira. no começo da carreira. Sim. Mas como foi que o senhor descobriu a sua vocação para o direito? Pronto. Já no ensino médio, eu gostava muito de ler em si. Minha matéria preferida era história, história e matemática. Duas coisas bem divergentes, Aham. né? Mas já gostava disso. E uma das opções era o direito, né? Não conhecia o mundo de forma alguma, mas era uma opção. Direito ou psicologia, né? Uhum. Tinha aquela influência da família para fazer medicina, como acho que a grande maioria. Uhum. Mas aconteceu a oportunidade de passar no vestibular da UFCA, uma universidade muito renomada aqui da região. Uhum. E aí abracei essa oportunidade e segui em frente e me descobri lá no direito. Mas não teve assim, vamos dizer assim, um dia, um momento, um start. Não, eu vou fazer direito. Teve algum fato que marcou a sua vida, ainda na infância ou na adolescência, que o senhor disse assim, pronto, é por esse caminho que eu devo seguir. Ou o senhor fez meio que de maneira inesperada. Eu vou fazer aqui o vestibular para direito, quem sabe dar certo. Como é que foi isso aí? Eu teve esse momento ou foi muito natural? Olha, para ser bem sincero, foi algo mais natural mesmo, né? Uhum. Então fiz o vestibular, passei, disse por que não? Por que não dar uma chance ao direito? E dentro da faculdade de direito, já cursando o curso, Uhum. foi que eu me descobri nessa área. Foi que eu abracei realmente o direito, vendo como é que as leis funcionam, como é que nossa realidade funciona, baseada muitas vezes na lei, na Aham. própria lei, Aham. né? Então, O doutor disse é natural de Pernambuco, Pernambuco. né? Qual é a cidade, doutor? Natural de Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão. Jaboatão dos Guararapes. Mas foi criado Fui criado em Salgueiro. Praticamente nasci em Jaboatão, muito novo fui para Salgueiro e fui criado lá em Salgueiro. criou-se na zona rural de Salgueiro, Sim, mais ou menos na zona rural. na zona rural. Na sua família, doutor, já tinha tido, vamos dizer assim, outras pessoas com formação em direito ou não? Ou o senhor foi o Essa precursor na sua família? pergunta é boa, doutor. Eu fui o precursor da minha família,
Não, Primeiro a que o formar em direito. o primeiro a se formar em direito. Tinha alguns outros parentes formados em pedagogia, Uhum. mas em direito mesmo fui o primeiro. Eu costumo dizer que é muito difícil a gente tomar a decisão de qual carreira começar e seguir quando a gente não tem no meio da família alguém que atua naquela área que você deseja entrar, né? Então é muito difícil para você tomar uma decisão, você é advogado, sendo que na família não tem advogado. Então eu acredito que o senhor foi realmente ali, vamos dizer assim, muito assertivo na sua escolha, porque o senhor desenvolve assim, um trabalho excelente, muito bom, de maneira excepcional. Então eu tenho certeza que o senhor foi muito bem conduzido e eu acredito que foi por Deus, né? Quando Deus entra na vida da gente, a gente consegue enxergar o que ele propõe, muitas vezes sem compreender, mas no fim das contas, no final de um período, a gente consegue descobrir que realmente foi Deus que foi conduzindo a nossa vida. Doutor Neilson, o senhor trabalha no STRADV e o senhor começou ali ainda como estudante de direito universitário e entrou como bolsista universitário, Sim, não é isso? Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória dentro do escritório para que as pessoas possam saber como é que a gente trabalha, sim. porque às vezes a gente tem noção muito superficial do que é trabalhar no escritório, né? Não, trabalhar em um escritório de advocacia, você nada mais faz do que processo, ou nada mais faz do que audiência. Só que tem um caminho, né? Até chegar a ser advogado, tem um caminho para perseguir, especialmente no SRADB. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência sua, da sua trajetória, que o senhor caminhou, percorreu para chegar na função de advogado. Pronto, perfeito, perfeito. Para iniciar, eu gosto sempre de começar com uma história que eu sempre quis advogar, né? Sempre quis ter a experiência da advocacia já na faculdade, Uhum, né? Então, quando eu fiz a seleção para estagiário aqui no escritório da SR, eu consegui passar. E ao mesmo tempo que eu passei aqui no escritório, eu também passei em um estágio público, né, no TJ. uhum, E aí as remunerações eram diferentes, né? uhum, Um era o dobro da outra, praticamente. uhum, E aí eu tinha que optar por um caminho. E meu coração pediu para eu seguir a advocacia, pediu para eu seguir o escritório, justamente pensando em uma trajetória, em uma carreira, em oportunidades. uhum, Porque no TJ eu sabia que, apesar da remuneração ser um pouco melhor, lá tinha uma validade, uhum, tinha um prazo de validade. Na advocacia, não, ela uhum. é ilimitada, né? As oportunidades são ilimitadas. Então já começou por aí. Aham. Uma vez que eu entrei no escritório, como estagiário, aí eu comecei a ter o primeiro contato realmente. Então foi me passado análises de casos, realmente, falar com clientes, lógico, observar os advogados falando com os clientes para que eu pudesse amadurecer isso, né? Uhum, Também questão de análise, peticionamento, ter aquele primeiro convívio com a justiça realmente prática, uhum, que a gente estudando a teoria é uma coisa, a prática é outra, uhum, e tudo isso me preparou. Tive o apoio de muitos profissionais uhum, aqui dentro, que me fizeram ter essa trajetória muito, muito construtiva uhum. e aprender tudo que eu consegui absorver. O senhor tem o costume, ou tinha o costume de compartilhar seus momentos com sua família, por exemplo? Tinha? Por exemplo, o senhor estava diante de uma decisão a ser tomada. Ou eu vou para o TJ, ou eu vou para o escritório. O Sim, senhor teve ali que tomar a decisão. O senhor sim. compartilhou esse momento com outras pessoas? Olha, doutor, de forma bem reservada. Bem Eu reservado. conversava ali com minha mãe, conversava com meu pai, e eles sempre falavam para seguir o coração, seguir o que a gente desejava, Uhum. né? Mas a decisão final realmente teve que vir de mim, teve que vir do meu coração, da minha cabeça. Eu estou perguntando isso porque às vezes a gente tem uma, uma prática, um hábito de Sim, perguntar àquelas pessoas que estão próximas qual o conselho para uma decisão, né? Meu pai, minha mãe, qual o seu conselho? Eu preciso tomar essa decisão. Qual é a sua opinião? Qual é a sua visão sobre isto? E aí a decisão sempre é da pessoa. Muitas vezes você toma uma decisão que pode parecer absurda, mas que vão trazer para você benefícios que naquele momento você não compreende.
Então você disse aí que tomou a decisão para vir para o escritório, mesmo tendo uma remuneração inferior, mas porque acreditava que poderia ter mais possibilidades. Isso. Então, siga o exemplo do doutor Neil. Muitas vezes você ganhando menos, você tendo uma remuneração um pouco inferior, mas se você enxerga no longo prazo, você opta por uma remuneração inferior no presente para que no futuro você possa ter mais vantagem. É uma decisão, nem sempre fácil de decidir, né? Doutor, eu queria começar aqui falando agora sobre o direito em si. Vamos lá. E o senhor atua na prática, nos requerimentos e nas análises de benefícios urbanos, especialmente as aposentadorias urbanas. Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: muita gente chega no escritório ou perante o INSS querendo dar entrada na aposentadoria. E aí não diz qual é o tipo de aposentadoria. E cabe ao advogado ou ao INSS orientar o segurado qual seria o melhor benefício para a situação dele. Existe mais de um tipo de aposentadoria urbana ou só existe um tipo de aposentadoria urbana? Pronto, boa pergunta, doutor, boa pergunta. Porque geralmente o segurado vai até o advogado e fala: "Eu quero me aposentar". Não sabe o caminho, não sabe o meio, só sabe que quer se aposentar, Uhum, não sabe as regras. uhum, Mas hoje, principalmente após a reforma da previdência, que a gente vai, acredito eu, que tratar mais à frente, uhum, mas aconteceu de abrir um leque de regras, né, para aposentadoria. Então existem inúmeras regras de aposentadorias, inúmeros tipos de aposentadorias que o segurado pode se encaixar. uhum. Então o nosso trabalho é justamente ver quais requisitos ele tem, ele preenche e caminhar na melhor regra, conduzir o cliente no melhor caminho para a melhor regra. São quantas regras de aposentadoria? Essas regras existem nomes? Tem nomes para essas regras? Ou todas são aposentadoria e aí você vai dizer, não, eu quero a aposentadoria A, aposentadoria B. Como é que eu nomeio essas regras? Existe nome Pronto, para isso? existe sim. Vou citar aqui algumas, só para a gente ter a noção de quantidade, mas hoje nós temos a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, que seria a aposentadoria por tempo de contribuição comum, né? Dentro dessa aposentadoria de contribuição, vamos ter as regras de transição, que vamos ter pedágio 100%, pedágio 50%, pontos. Temos também a aposentadoria da pessoa com deficiência, temos a aposentadoria do professor, temos a aposentadoria especial, que é para aquelas pessoas que trabalham em condições especiais, em ambientes especiais, enfim, inúmeras regras. Inúmeras regras, mas vamos lá. Sendo objetivo aqui para os nossos telespectadores, quem são as pessoas que terão direito à aposentadoria urbana? Quem são as pessoas que têm direito à aposentadoria urbana? Porque você me disse aí que existem vários tipos de aposentadoria dentro da aposentadoria urbana, né? De Perfeito. um modo geral, a gente tem a aposentadoria rural e a aposentadoria urbana. O grande divisor aqui é saber em qual que você vai se adequar. Aposentadoria rural ou aposentadoria urbana. E o segurado precisa decidir qual é a regra que vai se adequar ao caso dele. Perfeito. Então, assim, não vamos falar da aposentadoria rural nesse momento e vamos falar da aposentadoria urbana. Quem tem direito à aposentadoria urbana? Olha, doutor, de forma bem geral, de forma bem ampla, vai ter acesso à aposentadoria urbana aquela pessoa que de algum modo contribuiu para o INSS, tá? Seja por meio do seu trabalho obrigatório, o CLT, aquelas pessoas que trabalham de carteira assinada, sejam aquelas pessoas contratadas de prefeitura, né? Aquelas pessoas que têm algum tipo de contrato, pode não ser prefeitura, pode ser outro tipo de contrato, né? Uhum, Aquelas pessoas também que recolhem o carnezinho do INSS, pagam a contribuição do INSS, uhum, né. Então quem trabalha, quem paga o carnezinho do INSS, que inclusive são os autônomos, né, aquelas pessoas que possuem CNPJ ou não possuindo CNPJ, mas desejam contribuir. Então, basicamente o que a gente precisa entender é que, para eu ter acesso à aposentadoria urbana, eu preciso estar pagando o INSS de algum modo, tá. E as pessoas que não pagam o INSS? As pessoas que não pagam o INSS, elas terão direito à aposentadoria urbana? As que não pagam de As jeito que não nenhum. pagam o INSS.
Olha, a aposentadoria urbana em si, infelizmente, não terão acesso, né. Existe um benefício assistencial, que inclusive já foi tratado em um podcast aqui, eu Sim, assisti, né, do sim. BPC, que é justamente o BPC-Loas, Uhum. né, para aquelas pessoas que não contribuíram. Mas para as aposentadorias urbanas, realmente precisa de uma contribuição, de contribuições. Doutor, qual é o tempo mínimo para que a pessoa tenha direito à aposentadoria urbana? Urbana, O tempo mínimo, né, porque você me disse aí que tem várias regras de aposentadoria, várias regras. Você tem aí a aposentadoria por tempo de contribuição observando o pedágio, sim, aposentadoria por sim, tempo de contribuição observando a pontuação e sim. várias outras. Mas vamos lá, de um modo geral, qual é o tempo mínimo que a pessoa precisa ter para ter direito a uma aposentadoria urbana? Olha, doutor, essa pergunta está cada dia mais difícil, mas basicamente, e é justamente o que o segurado às vezes vem e pergunta aqui pra gente, Uhum. mas basicamente a gente pode dividir num lapso temporal, que seria 2019, a reforma da Previdência. 13 de novembro de 2019. Como seria isso? Até 13 de novembro de 2019, era necessário que o homem tivesse 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos. Certo. Após a reforma, foi instituído algumas regras de transição, que aumentaram esse tempo, né? Aumentaram esse tempo de contribuição. Só que isso é muito individual. Uhum. Então, tem pessoas que vão precisar de 37 anos, 38, 40 anos de contribuição Uhum. e assim sucessivamente. Hoje, essa pergunta tem que ser analisado caso a caso. Mas o que eu costumo dizer? Homem no mínimo 35, mulher no mínimo 30 anos, para a gente começar a avaliar. Muito bem, mas vamos lá. Digamos que uma pessoa tenha 20 anos de contribuição e a idade de 65. Digamos que um homem tenha 20 anos de contribuição e tenha a idade de 65. Este homem tem ou não direito a uma aposentadoria Pronto, urbana? pronto, boa pergunta, doutor. Aqui a gente já começa a falar também, adicionar o requisito da idade, que até então a gente vinha falando de tempo de contribuição. Esse tempo de contribuição que eu falei anteriormente, 35, 30, um pouco mais, é para não depender da idade. Então você só vai depender do seu tempo de contribuição. Caso seja inferior a isso, aí a gente tem que olhar para a idade. Uhum, O homem 65 anos, a mulher hoje 62 anos, uhum. né? Então, se um homem tiver 65 anos, se a mulher tiver 62 e tiver no mínimo aí entre 15 e 20 anos, vai conseguir se aposentar. Então vamos lá. Para ter aqui uma noção básica do direito à aposentadoria urbana, tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. 15 anos é O o mínimo de 15 anos. Então, se a pessoa tiver 10 anos de contribuição, pode ter a idade que for. Ela não vai conseguir se aposentar, sim, mas ela tem que ter no mínimo 15 anos. sim, Se tiver no mínimo 15 anos, aí sim entra no requisito idade. Não é isso? perfeito. Então, nós temos aqui, de um modo geral, a aposentadoria rural e a aposentadoria urbana. Esquecendo da aposentadoria rural, nós temos dentro da aposentadoria urbana diversas modalidades de aposentadoria. Mas o grupo geral que a gente pode definir aqui é, dentro da aposentadoria urbana, nós temos a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Tempo mínimo de contribuição necessário para entrar em uma dessas aposentadorias é no mínimo 15 anos. 15 anos. Então, no mínimo 15 anos é que você vai se encaixar em um dos dois tipos de aposentadoria, seja Sim, por idade ou tempo de contribuição. sim, Mas vamos lá, doutor. A pessoa tem aqui muitas vezes, a dificuldade de identificar se ela tem direito a uma aposentadoria por idade ou se tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Como é que o segurado pode definir se tem direito ou não, diante dessas duas possibilidades? Não, eu tenho aqui 55 anos de idade e tenho 20 anos de contribuição. É um homem que trabalhou por 20 anos contribuindo para o INSS, mas tem a idade de 55, por exemplo. Este homem, ele vai ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade? Eu estou dando um exemplo hipotético aqui sim, para que os nossos clientes, os nossos seguidores possam se situar. sim, sim. Vamos lá, eu vou ter direito então à aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição? Como é que a gente pode esclarecer isso para os nossos seguidores? Olha, para que fique fácil e de clareza para que ele possa entender Sim, sim. essa regra aí. Pronto, então a gente pode pensar
por meio do tempo de contribuição e da idade, fazendo uma conta básica, não é isso? Uhum. Então, se um homem com 55 anos de idade e 20 anos de contribuição, correto? Uhum. A gente faz a seguinte conta. De 55 anos para 65 anos de idade, quantos anos faltam? Faltam aí 10 anos de idade, não é isso? Então eu tenho 10 anos futuros até chegar aos 65, tá? E de 20 anos de contribuição até no mínimo 35 anos de contribuição, que seria o homem, né? Uhum. Faltam quantos anos? Faltam 15 anos, né? Então, nesse exemplo hipotético, a idade para esse homem vai chegar primeiro do que o seu tempo de contribuição, correto? Então, nesse exemplo, se encaixaria melhor para esse segurado a aposentadoria por idade. E aí fala, mas eu já tenho 20 anos de contribuição, é só esperar a idade? Pronto. Não sei se eu estou me aprofundando muito, mas até completar esses 65 anos de idade, é importante ver também a questão do valor da sua contribuição. Aí vai uma pegadinha, viu? Ainda essa semana eu atendi uma cliente que ela disse o seguinte: olha, eu já tenho tudo certo. Eu já tenho a idade para me aposentar, 62 anos, e tenho 30 anos de contribuição, 35 anos de contribuição, então eu não vou precisar de nenhuma assistência jurídica para dar entrada na aposentadoria. Aí é onde o segurado deve ficar atento, Sim. porque não é apenas o requisito de tempo e de idade, mas deve-se observar também qual é o valor da remuneração ou o valor do benefício que a pessoa vai receber. Né, então, nas aposentadorias por tempo de contribuição, que tem várias modalidades, vários tipos, você deve escolher aquela que tem melhor benefício, aquela que tem a regra mais vantajosa, Sim. que vai dar um retorno para o segurado mais vantajoso, ou seja, uma aposentadoria mais alta. Então é importante aí atentar não só para os requisitos, mas também para o valor do benefício. Aí, por falar em valor do benefício, doutor, eu queria que o senhor trouxesse aqui uma regra, a regra mais clara para que o segurado entenda como é que é feito o cálculo do valor da aposentadoria. Porque tem muita gente ainda que tem dificuldade em saber com quanto vai se aposentar. O que é que a gente costuma ver? Samuel, eu trabalhei a vida inteira ganhando 5 salários mínimos. Eu ganhei a vida inteira 5 salários mínimos. Eu quero me aposentar, portanto, com 5 salários mínimos. Se eu trabalhei a vida inteira ganhando 5 salários mínimos, eu vou me aposentar com 5 salários. Não é isso mesmo? E aí eu queria que tu respondesse essa pergunta para os nossos seguidores. Será que é possível se aposentar com o salário que está recebendo de um prêmio? Pronto, perfeito. Essa é uma pergunta muito boa e tem que ter bastante cuidado, porque geralmente o pessoal se confia que porque teve bons salários ao longo da vida, vai conseguir se aposentar com um bom salário. Uhum, Mas infelizmente não é assim que funciona, porque existe um cálculo para chegarmos nesse salário. uhum, Hoje, o cálculo mais simples que a gente pode explicar aqui seria o quê? O INSS pega todos os salários que você já recebeu na vida, né? Desde 1994 até hoje. que foi a data do Plano Real. O Plano Real, a curiosidade, que é desde o início do Plano Real até hoje. Uhum, Mas enfim, pega todos os seus salários, soma e faz uma média, uhum, tá? Então, fazendo essa média, a gente chega no primeiro ponto para partir o valor da sua aposentadoria. Somei todos os salários, fiz uma média, tá? Deu X, deu 5 mil, minha média, né? uhum. Recebi 8 mil, recebi 2 mil, então a média ficou em 5, tá? Partindo dessa média, hoje o INSS aplica o que a gente chama de coeficiente, que parte de 60%, tá? Então, desses 5 mil, vai começar em 60% desse valor, acrescido 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres. Então, só para terminar o Ó, raciocínio, né? aham. Então, começa em 60% e vai sendo acrescido 2%, 2%, 2% Por para cada ano que por passar. cada ano a mais de 20 anos de contribuição do homem e 15 da mulher. Olha só, você precisa se atentar com relação ao valor do benefício. Não basta para conseguir a aposentadoria apenas cumprir o requisito de idade e tempo de contribuição, sendo necessário, portanto, fazer os cálculos antes de apresentar o requerimento para saber qual é o melhor benefício que você tem direito, observando, sobretudo, o valor do benefício. Doutor, olha só, tem muita gente que faz essa confusão. Samuel, eu queria me aposentar com 5 mil. Como é que eu faço para me aposentar com 5 mil? Afinal de contas, eu trabalhei a vida inteira ganhando 5 mil.
eu vou me aposentar com 5.000. Seria o justo, mas não é o real. Sim. Não é assim que acontece na prática, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, olha, a aposentadoria, infelizmente, a partir da reforma da Previdência, em 2019, ela caiu praticamente pela metade da média. Quando o senhor diz aí que o valor do benefício ele parte de 60% da média, é quase que sendo a metade da média, Da média. Sim. né? Então, uma metade seria 50% e ele tem só 10% a mais da metade. Sim. Então, quem tem uma média de 5.000, uma média, no começo da carreira, ganhava R$ 2.000. Lá no comecinho, das suas primeiras contribuições, da sua vida laboral, começou ganhando ali um salário mínimo ou menos às vezes. E aí a pessoa vai ter sim esses salários na conta da aposentadoria. E aí pega todos os salários, inclusive os pequenos, os maiores que foram ficando maiores por conta do tempo, por conta das qualificações que a pessoa ganhou ao longo da vida, enfim. Se a média for 5.000, o valor do benefício ele parte de 3.000, Perfeito. 60% de 5, Perfeito. né? CB5, 30. Portanto, vai ser ali, se não tiver nada mais do que o mínimo necessário, vai ser uma aposentadoria de R$ 3.000. Reais. Ou seja, praticamente muito perto de metade da média dele. Então a pessoa já perde aí um valor significativo, de 5.000 para 3. E aí a gente volta no exemplo que foi dado, um homem de 55 anos e 20 anos de contribuição. Muitas vezes esse é o cenário de muitos segurados. E aí a pessoa se confia que já tem o tempo mínimo de contribuição, né? Só aguardar a idade. Mas muitas vezes esses 10 anos que ele vai aguardar a idade, ele poderia estar contribuindo para aumentar esse valor de aposentadoria, que é possível chegar perto dos 5.000, né? Porque uma conta rápida, se ele só tem 20 anos, vai partir de 60%, né? Mas ele ainda tem mais 10 anos de contribuição, tá? Ele ainda consegue acrescentar, digamos aí, 20% a mais nessa média. Então, Então sai de 60 para 60 para 80, 80%, né? 80%. Olha aí o salto dessa aposentadoria. E de uma qualidade de vida, que a gente está falando aqui de que a aposentadoria é um benefício, né, para garantir a nossa qualidade de vida. Sim, com certeza. Tem que ser bem planejada. Tem que ser bem planejado. Por falar em planejamento, a grande questão é quantos brasileiros fazem planejamento previdenciário? Infelizmente, a grande maioria não faz e acaba se decepcionando quando chega na época da aposentadoria. Né? Então aqui vai aqui um alerta para os nossos seguidores, os nossos clientes, para as pessoas que nos acompanham. É importante que você faça um planejamento previdenciário, para que você saiba com quanto deve contribuir, para que finalmente você possa se aposentar com o valor que você espera. Não confie no tempo de contribuição que você tem. Não confie simplesmente nos salários que você já recebeu até aqui. É importante que você se planeje para que tua aposentadoria seja a mais benéfica possível. Por falar em planejamento, doutor, eu queria que o senhor explicasse melhor para os nossos seguidores o que é um planejamento previdenciário. Porque existe, por exemplo, lá no STRADV, existe uma diferença dos serviços. Uma coisa é a análise previdenciária e outra coisa é um planejamento previdenciário. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos seguidores o que é um planejamento previdenciário. Pronto, perfeito, doutor. O planejamento previdenciário, ele vai servir justamente para identificar possíveis irregularidades, possíveis observações que já existam e também conseguir corrigir essas irregularidades, além de verificar futuramente quais serão as condições daquela aposentadoria. Então, assim como tudo na vida que a gente se planeja, né? A gente planeja algo esperando alcançar algo melhor, o planejamento previdenciário também. A gente se planeja hoje para colher os frutos futuramente de uma aposentadoria mais saudável, de uma aposentadoria mais sustentável, mais rentável, né? Quando é que é importante o segurado fazer um planejamento? Olha, doutor, eu digo que em todo caso é importante. Em todo caso é importante, porque muitas vezes a gente acha que por ter um salário menor, acha que vai se aposentar com salário mínimo e por isso vai ficar, né? Mas é importante a gente se planejar até não
pensando apenas no salário, mas nas condições de nossa aposentadoria. Se a Uhum. gente vai chegar lá na frente com todos os requisitos necessários, se existe alguma pendência em nosso CNIS, que o CNIS é uma ferramenta lá no INSS, onde tem todo o tempo de contribuição, toda a vida contributiva do segurado. Então o planejamento ele também olha para essa vida contributiva, para vínculos que estão faltando no INSS, às vezes o seu empregador, ou você que pagou um carnezinho, pagou com o código errado, não está lá no INSS. Então o planejamento também vai observar isso, para corrigir tudo, tudo que for necessário. E o planejamento é importante principalmente por conta da reforma na Previdência em 2016. A reforma na Previdência eu considero que foi um divisor de águas na vida do segurado brasileiro. Por quê? Porque antes da reforma de 2019, as regras eram muito mais simples. E depois de 2019, nós trouxemos aí uma variedade de aposentadorias, vamos dizer assim, Sim, né? A lei, ela trouxe diversas possibilidades que podem gerar, inclusive, confusão na cabeça do segurado. Então, nada melhor do que um planejamento previdenciário para trazer clareza sobre qual é o melhor benefício, quando é a data melhor para dar entrada na aposentadoria, qual seria a renda daquela aposentadoria e se compensa, por exemplo, pagar acima do salário mínimo, ou com quanto deve contribuir para se aposentar com uma aposentadoria mais vantajosa, né? E aí muita gente não faz o planejamento por achar que não é necessário. E aí eu quero aqui que o senhor fale um pouquinho do detalhe do planejamento. Por exemplo, se a pessoa contribuir, por exemplo, por 20 anos em cima de 3 salários mínimos, o que é observado no planejamento previdenciário? O que leva em conta o planejamento? Porque tem gente que acha que o planejamento simplesmente analisa quanto deve contribuir para se aposentar com 5.000. Mas não é só essa a conta, né? São outros fatores também que envolvem o planejamento. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que leva-se em consideração no planejamento previdenciário. pronto, perfeito, doutor. É levado em consideração tanto a vida contributiva regressa do segurado, quanto as condições atuais, né? Para quem não sabe, né, o Dr. Samuel também foi um grande mentor aqui na minha carreira, aqui no escritório. E uma das coisas que ele me ensinou no planejamento previdenciário é que nem sempre o planejamento é para ganhar, mas é para não perder, Uhum, né? uhum, Então, muitas vezes, o planejamento não vai conseguir dar a renda que você deseja, mas muitas vezes vai evitar que você perca dinheiro, que você jogue dinheiro fora, que você esteja contribuindo além do necessário, uhum, né? uhum, Porque tudo isso é analisado. É analisado o tempo que falta para conseguir se aposentar, a idade que falta, né? uhum, As contribuições passadas, a média atual e até onde sua média pode chegar, porque existe um limite, né? Levando em consideração o tempo que falta uhum, para se aposentar, se a pessoa só tem mais 2 anos de tempo de contribuição, se só tem mais 5 anos, se ainda tem 10, 15 anos para contribuir, esse tempo é levado em consideração. Então, até onde minha média pode chegar com o tempo que eu ainda tenho. uhum. Então, isso também é observado, é interessante, É, né? eu gosto muito da parte do planejamento previdenciário que trata do ROI, Sim, que é o retorno sobre o investimento. Se você não sabe o que é ROI, eu vou explicar aqui. ROI é o retorno sobre o investimento. Como tudo na vida, quando você investe, quando você paga, quando você tira dinheiro do bolso para algum investimento, você deve observar qual é o retorno que aquele investimento traz. Então, de um planejamento previdenciário, isto também é levado em consideração. O planejamento previdenciário, ele observa com quanto você vai contribuir, por quanto tempo e se ao final daquele período vai ter compensado ter pago aquele valor. Então, é a parte mais impressionante do planejamento previdenciário. sim. Ora, imagina, eu paguei 200.000 para o INSS durante 20 anos. Ao final de 20 anos, eu contribuí com 200.000 para o INSS. Eu vou me aposentar nessa data, ao final do período, e eu vou demorar quanto tempo para receber de volta aquilo que eu desembolsei? Sim. E quando que eu vou efetivamente ter lucro? Então, para mim, o planejamento previdenciário é uma ferramenta poderosa. E o que mais me chama a atenção é qual é o ROI, qual é o retorno sobre investimento. Portanto, que você tem mais de 40 anos de idade,
eu vou até pedir aqui permissão para discordar um pouquinho, que a qualquer hora você pode fazer um planejamento. De fato, eu concordo, Sim, mas eu ainda reforço que a partir dos 40 anos seria o fundamental, ideal, né? o ideal. Então, o planejamento previdenciário, você que tem mais de 40 anos, não deixe de fazer o planejamento previdenciário. E o planejamento previdenciário não é apenas uma análise do seu tempo de contribuição para saber quando você vai se aposentar. Não é isso. É você se planejar para ter uma aposentadoria mais vantajosa ou então você não perder dinheiro. Fica a dica. E olha só, tem muita gente que não sabe. Mas ao invés de você ter uma única fonte de aposentadoria, você pode ter a aposentadoria do INSS, a aposentadoria de uma previdência privada ou ainda uma aposentadoria decorrente de investimento no Tesouro Direto. Eu não sei se Sim, o senhor sim, já viu este ponto. O governo federal, ele empresta dinheiro, ou melhor, ele toma emprestado dinheiro sim, e devolve esse dinheiro depois com juros, né? Então o governo federal toma dinheiro emprestado das pessoas físicas e devolve depois de um tempo com juros. sim, O governo pega esse dinheiro para fazer investimento de obras em infraestrutura, estradas, postos de saúde, escolas, enfim. O governo pega dinheiro emprestado com as pessoas físicas, através de tesouro direto, que é a ferramenta que o governo disponibiliza. E aí a pessoa compra o tesouro, paga para o tesouro direto um valor todo mês, emprestando para o governo. E depois de 20 anos, por exemplo, o governo devolve com juros. sim. E aí o governo criou recentemente o Tesouro Renda Mais. Renda Mais. É objetivando exatamente para que a pessoa consiga ter uma renda parecida, semelhante à aposentadoria. É um facilitador. É um facilitador. Sim. Então, o Tesouro Renda Mais é uma ferramenta criada pelo governo para que você tenha também a possibilidade de receber uma aposentadoria depois de 20 anos. Ou seja, você empresta dinheiro para o governo, depois de 20 anos você vai receber aquele dinheiro corrigido com juros. Sim, sim. Então, é muito importante que a pessoa faça um planejamento previdenciário para que também seja observada a possibilidade de ter mais de uma aposentadoria. Mais de uma fonte de Mais de aposentadoria, uma né? fonte de aposentadoria. Né? Então, você pode ter aposentadoria pelo INSS, você pode ter aposentadoria através de um plano de previdência privada, ou ainda pode ter aposentadoria através do Tesouro Renda Mais, por exemplo. Então, foi muito certeira a sua observação, doutor. Com relação ainda a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria urbana, muita gente acha que já é, vamos dizer assim, detentora do direito à aposentadoria. Vai ao INSS, apresenta o pedido e o pedido vem negado. Por Sim. que isso acontece? Perfeito, doutor. Outra pergunta bastante pertinente. Eu costumo dizer, muitas vezes o segurado vem aqui à procura de um advogado e a gente explica os requisitos. E ela vê que já tem os requisitos, né? Uhum, Fala assim: ah, eu já tenho o direito. Ok, o direito você tem, ele é seu. uhum, Mas até você chegar nesse direito, existe um caminho, e muitas vezes um caminho burocrático, um caminho tortuoso, difícil. uhum, Muita gente não sabe, mas não basta só pedir a aposentadoria tendo o direito, como a gente fala, uhum, né? Mas feito esse pedido, o INSS vai analisar todos os seus documentos, vai analisar a sua vida contributiva. Se existir a necessidade, vai solicitar documentos, tem prazo para apresentar esses documentos. Então é um caminho que precisa realmente do auxílio de um profissional. Então, muitas vezes, ter o direito, infelizmente, não é o suficiente uhum, para tocar o direito, uhum, né? É uhum. preciso seguir um caminho. Nós, na verdade, somos suspeitos em falar isso, porque às vezes as pessoas entendem errado. Não, eu não vou atrás do advogado, não. Eu posso ir ao INSS e dar entrada na aposentadoria sozinho. Pode, realmente pode. E quando a gente diz, olha, procure a assistência de um advogado, procure um advogado de sua confiança para dar entrada na aposentadoria, é objetivando o melhor para a pessoa, o melhor para o segurado. Embora a gente tenha o nosso interesse, evidentemente, como advogado, a gente trabalha com isso, a gente vive disso, nós pagamos as nossas contas com o dinheiro que a gente trabalha, né, advindo do nosso trabalho, e o nosso trabalho é processo. Né? Mas apesar disso, ainda que nós não tivéssemos ali, vamos dizer, interesse com isso, ainda assim, a melhor orientação é que o cliente, os segurados, procurem assistência jurídica. Esta semana ainda nós tivemos um atendimento
em que a pessoa fez questão de fechar contrato com o escritório, porque ela entendeu, e ela mesma disse que: "Olha, eu prefiro dar entrada com um advogado, mesmo pagando, do que eu sofrer com a burocracia do INSS, do Sim. que eu sofrer acreditando que vai dar certo e o INSS nega". Então, respondendo à pergunta, complementando a sua resposta, muitas vezes o INSS nega porque, embora a pessoa tenha um direito, ainda existe irregularidade que faltam ser resolvidas para que o INSS conceda o benefício. Então, por exemplo, um período que teve uma contribuição abaixo do mínimo, né? É um exemplo. Por que que o INSS nega? Porque uma contribuição está abaixo do mínimo, ou então porque a contribuição foi feita com o código errado, ou então porque um período trabalhado na prefeitura não foi informado corretamente, Vínculos em aberto. vínculos em aberto. Por falar em vínculo em aberto, explique para o nosso seguidor o que é um vínculo em aberto. Pronto, Porque perfeito. tem muitas aposentadorias negadas com esse objetivo, com esse fundamento Esse aí. fundamento de vínculo em aberto. Isso. O que acontece? O vínculo em aberto, ele vai surgir a partir de um contrato de trabalho, né, em que o empregador tinha a responsabilidade de informar toda a situação, a data de início e a data de fim daquele vínculo. Uhum, Mas muitas vezes, por descuido, por algum acontecimento, o empregador não informa a data fim daquele vínculo. uhum, E aí fica em aberto. É justamente isso que a gente chama vínculo em aberto, uhum. sem data fim. Tem uma data de começo, mas não tem uma data fim. Dá para corrigir isso? Dá para corrigir isso, né? Mas tem que ser observado, principalmente antes de dar entrada no benefício. Pode revelar um segredo, doutor, para os Pode nossos revelar? seguidores, quais são os documentos essenciais para resolver este vínculo em aberto? Pronto, perfeito. O que a gente pode usar para resolver isso? O mais fácil, carteira de trabalho, muitas vezes está anotado na carteira de trabalho a data fim, mas não está registrado no sistema. Então, carteira de trabalho, extrato do FGTS. No extrato do FGTS é obrigatório ter a data fim para liberação do FGTS, Uhum. tá? Olerites, né? Certidão de pagamento, rescisões de contrato podem ser utilizados também. No âmbito aí das prefeituras, as declarações de tempo de contribuição ou as certidões de tempo de contribuição no âmbito estadual podem ser utilizadas também. Vários documentos podem ser utilizados para a gente comprovar esse fim de vínculo. Doutor, por falar em vínculos com prefeitura, há uma grande quantidade de pessoas que trabalham para municípios e, quando vão se aposentar, encontram diversas irregularidades. Por exemplo, salário recebido está abaixo do salário mínimo. Sim, Como é que se resolve? É possível ou não este período que a pessoa trabalhou, por exemplo, ganhando apenas metade do salário mínimo? Um exemplo, a pessoa trabalhava como merendeira e ganhava metade do salário mínimo. A gente sim. encontra, é uma realidade. Diversos municípios, a pessoa trabalha como merendeira, gari, enfim, Às vezes trabalha só meio tem expediente, né? expediente e aí recebe metade do salário. É comum. Às vezes a pessoa costuma dizer assim: não, o prefeito pega um salário, o emprego divide para dois, três, Sim, né? Então, eu quero que o senhor, eu gostaria que o senhor explicasse aqui se é possível ou não este período trabalhado com renda inferior ao salário mínimo ser considerado pelo INSS no cálculo da aposentadoria. pronto. Até a reforma da Previdência, até 2019, a responsabilidade pelas contribuições do empregado era do empregador. Uhum, Então, qualquer contribuição que estivesse irregular era responsabilidade do empregador, uhum. tá? O segurado estava isento de responsabilidade. A obrigação do segurado teria que comprovar que trabalhou. Que trabalhou, que recebeu, Aham. né? Tranquilo. Após 2019, essa responsabilidade passou a ser solidária. Uhum, Então, ela é do empregado e do empregador. uhum, Então, se a sua contribuição está abaixo do mínimo, primeiro a gente vai olhar se ela está regular, né? A gente pega um contra-cheque, pega a ficha financeira e vai olhar se realmente é aquilo, ou se existe alguma inconsistência. porque pode haver também Pode de a haver pessoa ter trabalhado e recebendo um o salário bom, salário ser declarado a menos do menor, salário. né? Uhum, Então pode acontecer. uhum, Sendo o caso de realmente estar correto, é abaixo do mínimo, é necessário fazer a complementação do valor que a gente está atualmente até atingir pelo menos o mínimo. o mínimo. Pelo menos o mínimo, para que essa contribuição seja válida. Porque após 2019, contribuições abaixo do mínimo não são contadas
para o tempo de contribuição e carência dos benefícios. Muito bem. Após 2019, as contribuições feitas abaixo do salário mínimo não contarão para a aposentadoria. Doutor Neilson, ainda sobre esse ponto, só para que fique mais esclarecido, todos os períodos com renda inferior ao salário mínimo serão descartados a partir de 2019. Sim, Mas vamos lá, a pessoa trabalhou até 2019 com salário abaixo do mínimo. sim, E de 2019 para cá continuou abaixo do salário mínimo. Então nós temos períodos antes de 2019 abaixo do mínimo e temos período depois de 2019 abaixo do mínimo. Todos os dois períodos serão desconsiderados ou apenas um período vai ser desconsiderado? vai ser desconsiderado apenas um período, que é o período após 2019, né? Certo. Então o INSS vai julgar como irregularidade só as contribuições a menor depois de 2019. Então, mesmo que tenha sido abaixo do mínimo, as contribuições anteriores a 2019 serão consideradas. Isso, Certo? isso, perfeito. Só lembrando que isso é para quem tem um empregador, quem trabalhou de carteira assinada ou quem trabalhou por meio de algum contrato. Então vai aí a observação, né? Os autônomos, Aham. empresários, aquelas pessoas que pagam o carnezinho do INSS, Uhum. são 100% responsáveis por suas contribuições em qualquer período, tá? Uhum. Então, Uma mesmo que tenha sido exceção antes de 2019, se era contribuinte individual, suas contribuições deveriam estar no mínimo do salário do mínimo salário mínimo. em cada ano, sim. Então vai aqui a diferença, né? É preciso que a gente possa saber aqui a diferença. Olha só, uma dica valiosa para você. Se você é contribuinte individual, contribui para o INSS através do carnê, observe se suas contribuições antes de 2019 estão pelo menos em cima do mínimo. Se estiverem abaixo do mínimo, não serão consideradas pelo INSS, a não ser que você pague a diferença. Então preste atenção quando você for dar entrada na sua aposentadoria, que todas as suas contribuições estão regulares, sem nenhuma pendência. Doutor Neilson, como é que é feita a análise? Como é que é feita a análise de um processo de aposentadoria no STJDB? O senhor trabalha analisando benefícios urbanos. Sim. Como é que é feita essa análise para dar entrada na aposentadoria? Como é que é feita essa análise? O cliente chega, apresenta a documentação, o que o senhor considera importante para analisar essa aposentadoria? Pronto. Aqui a gente tem um sistema, não sei nem se eu posso revelar as estratégias adotadas aqui no escritório, mas a gente costuma fazer o seguinte: o segurado vem para aposentadorias urbanas e a gente tenta ao máximo agilizar uma análise inicial, uma análise prévia. Então ele vem, traz a senha do INSS, se não tiver a senha a gente consegue pegar, e aí baixa o CNIS dele, pega as carteiras de trabalho, são documentos mais fáceis, geralmente já estão em posse daquele segurado, e faz uma análise prévia inicial com aqueles documentos que a gente tem, CNIS, carteira de trabalho e algum outro documento que ele tem, para dar uma resposta a esse segurado o mais rápido possível, dentro de 2, 3 dias, né? Nesse segundo atendimento, após 2, 3 dias, a gente consegue realmente saber o que a gente precisa solicitar para esse segurado. Se são contratos da prefeitura, se são oleites, documentos mais específicos, para a gente realmente deixar uma análise bem completa de tudo que a gente precisa. Feito essa segunda análise mais completa, aí sim a gente consegue ter todo um panorama das possibilidades para aquele segurado. Muito bem, então a análise previdenciária ela é muito importante antes da entrada na Sim. aposentadoria. Doutor, para encerrar, caminhando para o final aqui dessa conversa, desse bate-papo, se você pudesse dar um conselho para quem está pensando em se aposentar neste momento, qual seria? Acho que o principal conselho que eu posso dar foi o que foi tratado aqui. Se planeje, vá antecipadamente à procura de um profissional. Muitas vezes que a gente vê aqui nos cenários são pessoas que faltava pouquinho tempo para se aposentar, 2 anos, 3 anos de contribuição, mas deixa para vir um dia antes do aniversário, um dia antes de completar 65 anos, e perdeu todo aquele tempo. Então procure um profissional quando você se sentir que precisa conhecer seu tempo contributivo, precisa conhecer suas regras no INSS, né? Muito bem. Eu complemento até dizendo o seguinte, olha,
está perto de completar a idade de 65 anos, no caso do homem, 62 anos no caso da mulher, procure organizar sua documentação 3 meses antes. Sim. Antes de dar entrada, procurar a ajuda de um profissional, né? As pessoas podem achar que o advogado é dispensável. Só que, na verdade, por conta das reformas que nós tivemos na Previdência, é muito importante uma assistente jurídica, Mais do que nunca. mais do que nunca, para que não haja prejuízo, para Sim. que não haja percas. É importante contar com análise previdenciária muito bem feita. Já ouvi falar, e com certeza o doutor já ouviu falar, naquela frase, né? O barato que sai caro. Sim. Muitas vezes a pessoa não quer contribuir, vamos dizer assim, com o advogado, não quer ajudar o advogado, não quer contratar o advogado para fazer o seu processo e acaba dando entrada sozinho e acaba tendo resultados insatisfatórios. Muitas vezes prejuízo. Só Prejuízo. para a gente já estar Aham. caminhando para o final, mais um exemplo que já aconteceu aqui no escritório, um segurado deu entrada sozinha por achar que tinha o direito, né? Uhum, E quando a gente dá entrada no benefício, geralmente o INSS demora um pouco. uhum, Demora 2, 3, até 4 meses para analisar aquele benefício. uhum, E sabemos que esse tempo de espera, se a pessoa tiver o direito, ela recebe em formas de atrasado. uhum, Então a gente costuma falar os atrasados, uhum, né? No caso desse segurado, ele tinha diversas irregularidades no seu tempo de contribuições, algumas que deveriam ter sido sanadas antes de dar entrada no benefício, para que ele realmente tivesse o direito. Então ele deu entrada sozinho, esperou 4 meses e veio o indeferimento uhum, de coisas que a gente só podia sanar realmente antes da entrada. uhum, Então ele perdeu esses 4 meses, ele deixou de receber esses 4 meses uhum. porque não procurou um profissional. É. Né? Então, eu sugiro muito que os segurados procurem um advogado previdenciarista mais ou menos ali 3 meses antes de completar a idade. De preferência, 6 meses. De preferência, para dar tempo de folga para a pessoa organizar ali a documentação suficiente, regularizar algumas pendências perante o INSS. Então, é importante que tenha a documentação pronta no dia do aniversário. Mas, para isso, é importante que se planeje previamente, Isso. né? Doutor, muito obrigado aqui pela sua participação no STRcast. Eu gostei muito desse bate-papo aqui. Eu espero que o senhor também tenha gostado. E eu encerro aqui dando a nossa lembrancinha para o senhor. Ó, perfeito. A agenda é sua, um caderno de notas, junto com a caneca. Caneca A também? caneca é sua, Ô, coisa para o boa. senhor, tá bom? E aí o senhor Muito fica obrigado. aqui convidado para sempre que quiser, sempre que preferir, retornar ao nosso programa aqui para que a gente possa tirar as dúvidas dos nossos seguidores. E aí eu dou aqui a palavra para o senhor encerrar. Se quiser fazer alguns esclarecimentos, se quiser fazer as considerações finais, o senhor tem a palavra. Perfeito. Acredito que só agradecer a oportunidade. Eu acho que eu sou um pouco tímido atrás das câmeras, mas quando eu começo a falar sobre aposentadoria, sobre benefícios previdenciários, sobre tempo de contribuição, eu acabo me empolgando um pouco, Uhum. porque realmente é um mundo. Acredito que a gente ficou falando aqui por 40 minutos, 50 minutos Uhum. e não falou nem um terço do Ah, que poderia ter conversado tem muita coisa. sobre regras, sobre RMI, sobre Uhum. valor de benefício, sobre contribuições, como contribuir. Já fica aqui o meu desejo de retornar algum dia para a gente complementar essa conversa Com certeza, vamos marcar a e no, data do retorno. e no mais é agradecer a oportunidade, doutor, Foi por bom. tudo. Muito obrigado. Eu que Até a agradeço. próxima, se Deus Até a quiser, viu? próxima, se Deus quiser. Você que nos segue aí no nosso canal no YouTube, eu peço que você compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas. E se você é a primeira vez que está assistindo o nosso conteúdo no YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os seus amigos, com os seus vizinhos, para que você não perca nenhum conteúdo sobre previdência social e demais assuntos que digam respeito aos segurados do Brasil. Até a próxima, que Deus quiser. Tchau, tchau.